pessoal, bem-vindos ao Flipabooks e hoje quero falar com vocês sobre as minhas leituras do mês de setembro de 2018. Eu comecei setembro a ler um livro que acabou por ser favoritaço do ano, Warbreaker, de Brandon Sanderson. Eu estou tão orgulhosa por ter voltado a Sanderson, é que vocês não têm ideia. Eu quando li a trilogia Mistborn, que foram os meus primeiros livros de Sanderson, eu sabia que este ia ser um dos meus autores favoritos da vida e eu não estou enganada. Quanto mais eu leio dele, mais encantada e completamente vendida a este senhor eu fico. Warbreaker é a história de duas irmãs, que são as duas princesas, a história do God King, que uma delas tem que casar, a história de um deus menor e a história de um imortal que está a tentar desfazer os erros que ele fez há milhares de anos atrás. Este é um mundo onde, se os homens morrerem com glória, acabam por voltar como deuses e depois vão viver para este lugar na capital de Halandran. É um mundo transformado por magia biocromática. O poder desta magia é baseada numa coisa que se chama breath. É uma magia difícil de utilizar porque estes breaths precisam de ser recolhidos um a um de cada indivíduo e não podem ser roubados, têm que ser oferecidos de livre vontade por cada pessoa. Mas as recompensas de colecionar estes breaths são imensas. Quanto mais breaths, mais poderoso és, vês melhor, ouves melhor e consegues fazer ambulância de caraças, fazer todo o género de milagres e malandrices. Eu fiquei completamente rendida, é um livro que eu super recomendo se alguém quiser começar Sanderson, mas não se quiser comprometer a uma série. Este livro é um standalone até o momento e consegue ler lido como um standalone. É uma história magnífica que eu adorei do início ao fim. O mundo é detalhado, a magia é interessante, há políticas, há humor e foi completamente prazeroso desvendar todos esses mistérios. Foi um livro que me fez rir e foi um livro que me fez chorar e eu adoro estas personagens, são tão fortes e tão bem construídas. Em setembro li Lumberjanes volume 5 e Lumberjanes volume 6. São graphic novels que seguem um grupo de raparigas escoteiras nas aventuras mais sobrenaturais. É hilariante, tem imensa qualidade, a arte é tão colorida e bonita e agradável de se ler e ver. Eu super recomendo e eu quero continuar a acompanhar esta coleção. A próxima leitura que eu consegui terminar durante o mês de setembro foi These Rebel Waves, de Sarah Rush. Este foi um livro muito complicado para mim de início porque não estava a pegar e o conflito político estava a ser muito confuso. Houve demasiada informação que eu acho que se calhar não foi apresentada do melhor modo para me deixar compreender realmente o que estava a passar, então demorou-me realmente um bocado a perceber o que estava a passar aqui no conflito político da história. E finalmente, quando comecei a perceber o que é que se passava aqui entre os sindicatos e a Assembleia que eles para aqui têm, as coisas começaram a ser um pouco repetitivas e eu estava a ser um pouco aborrecida. O surpreendente de tudo isto é que rapidamente todos esses sentimentos passaram, porque começaram a existir imensas cenas de ação e a história começou a evoluir e o plot também, e eu acabei por ficar completamente agarrada a esta história e a estas personagens. A última página deste livro deixou-me de coração partido. Em These Rebel Waves nós seguimos três personagens principais. Por um lado temos a Lou, que é a filha da Revolução. Ela, enquanto criança, foi levada a fazer coisas horrorosas para ajudar a Revolução. E essa infância traumática moldou muito de quem ela é hoje em dia. Uma pessoa que procura fazer o correto sempre, impor o correto sempre para evitar a guerra e o sofrimento, porque ela já teve o suficiente disso. Eu adoro quando a Lou está a tentar desvendar os sentimentos dela em relação à guerra, o porquê e por causa de quem é que isto tudo está a acontecer. Aquele pequeno momento em que compreendes que, sem quereres, podes estar a ser hipócrita no teu próprio sentido do que é ser correto. Chocou-me e agradou-me este género de realizações porque eu acho que mostra muito do que acontece hoje em dia no planeta. Mesmo quando nós pisamos forte no modo como não queremos ser racistas, como não queremos discriminar, às vezes, direta ou indiretamente, ainda o estamos a fazer em coisas que nós não damos a devida atenção. Somente nesse género de pensamentos, a personagem da Lu abriu aqui um caminho para nós, leitores, abrirmos um pouco os olhos ao que nos rodeia. Depois temos o Ben. O Ben é uma personagem muito interessante. Quando ele era criança, ele viu o seu primo e o seu tio serem queimados vivos por ordem do pai. Só para vocês verem como a vida de booktuber às vezes é difícil, eu estou a fazer a review deste livro em 3 partes. Vamos ver se é desta. Como eu estava a dizer,
o Ben. A falar do Ben é a oportunidade perfeita também para falar um pouco da situação política deste mundo. Nós temos Grace Larray, que era esta ilha cheia de magia, onde as pessoas prosperavam com a mesma, e Argred, um país vizinho que invadiu e tomou conta desta ilha, negando essa magia e proibindo à força com graves consequências a mesma. E foi aqui que se deu então a revolução. A ilha de Grace Larray voltou a recuperar a independência, criou-se um acordo e criou-se paz neste mundo, mas em Argred continua esta grande aversão à magia. Tanto o tio como o primo do Ben foram queimados vivos por estarem associados com a mesma. No entanto, anos depois, o pai do Ben meio que o mete a investigar esta mesma magia. O Ben acaba por ser uma personagem interessante porque, para já, ele fica um pouco o pé atrás, não é? Porque está a investigar a coisa que matou os seus familiares e a coisa que o pai dele, obviamente, odeia e que a sociedade deles foi sempre ensinada que não é natural, que é maléfico. No entanto, o Ben não consegue não ficar fascinado com a mesma, aceita o trabalho de pesquisar mais sobre esta magia, ver as limitações da mesma e, ao mesmo tempo, sempre a olhar atrás do ombro com medo que isto seja uma espécie de armadilha. A nossa terceira personagem é o Davros Bell, que é um pirata, digamos. Ele conhece os Sete Mares, conhece Grace Larray. É a ele que a Lu vai recorrer quando ela precisa de ajuda para desvendar um mistério, porque um dos delegados de Argred desapareceu, então esta paz entre Argred e Grace Larray, que já era bastante fina, começa a ficar ainda mais tensa quando este delegado desaparece. A Lu acaba por resolver tentar desvendar o mistério por ela mesma, encontrar esta pessoa para evitar que as tensões aumentem e que a guerra retorne. É um mundo sem dúvida cheio de ação, a intriga política é imensa, bastante complexa, mas como eu já vos disse, isto acaba de um modo super drástico e repentino e eu estou mesmo ansiosa pela sequela. A próxima leitura terminada em setembro foi City of Ghosts, da V.E. Schwab. Eu fico sempre tão entusiasmada quando a V.E. Schwab lança um novo livro. Este não foi exceção, mesmo sendo middle grade. Vocês até podem ver no tamanho da letra como isto é mesmo middle grade. City of Ghosts é a história da Cass. A Cass teve uma experiência de quase morte e neste momento em que ela quase morreu, ela meio que salvou um fantasma do rapaz e o fantasma do rapaz meio que a trouxe de volta à vida. Foi aqui uma situação complicada que ainda não foi aprofundada, mas que já foi mencionada várias vezes. Alguma coisa aconteceu neste evento, que eu estou muito ansiosa para saber o que é que foi, que permitiu tanto a Cass como o amigo fantasma dela, o Jacob, ficarem ligados e sobreviverem neste mundo. A Cass tem como melhor amigo um fantasma, os pais dela são caçadores de fantasma, o que é tipo super irónico, eles basicamente escrevem histórias sobre fantasmas e neste preciso momento eles acabaram de ganhar um deal para fazer uma série televisiva sobre os livros deles, então eles vão todos para a Escócia, para a cidade mais haunted da Europa. Isto para a Cass é tudo uma grande dor de cabeça porque ela não consegue só ver o Jacob, ela também consegue ver outras entidades e outros fantasmas e causa todo este stress. Esta mudança, no entanto, também vai permitir à Cass perceber que as habilidades dela com o sobrenatural se calhar são ainda mais complexas do que ela pensava ao início. O engraçado deste livro é que, apesar de ser middle grade, a ler como adulto nós conseguimos retirar certas mensagens que se calhar as crianças ou as pessoas mais jovens não conseguiam. Foi por isso também que foi um livro tão agradável de ler. Eu simplesmente adorei a aventura da Cass e estou tão ansiosa para desvendar certos mistérios da história. Adorei que o setting tenha sido a Escócia, para além do mais que eu estou a querer visitar a Escócia há tanto tempo, e é mais uma sequela que eu estou super a antecipar para 2019. Terminei setembro em grande a ler mais um livro de Brandon Sanderson, I'm So Proud of Myself, The Rhythmatist. Este mundo é bastante interessante, é um mundo em que pessoas têm a capacidade de fazer desenhos em giz, desenhos esses que têm vida em duas dimensões, e estas pessoas usam esta capacidade para meio que fazer uma espécie de dueling, mas em vez de ser tipo com espadas de grima, é com estas imagens em giz. O que está a acontecer neste momento é que alguém foi capaz de criar estes desenhos em 3 dimensões, portanto são desenhos em giz capazes de afetar as pessoas, e pessoas começam a aparecer assassinadas por estes
Chalklings, que é como eles chamam, os Wild Chalklings, estes seres tridimensionais que andam a matar seres humanos. Rhythmacists são as pessoas com a capacidade de fazer estes desenhos em giz e dar vida de duas dimensões às mesmas, que não é o caso da nossa personagem principal, que é o Joel. O sonho dele era ser um Rhythmacist, mas ele não é. No entanto, isso não o impede de estudar afinco sobre tudo o que envolve as artes de ser Rhythmacist. É todo este conhecimento que acaba por o levar a juntar-se a um professor da escola dele para tentar desvendar estes assassinatos que estão a acontecer. Uma leitura bastante agradável, umas quantas vertentes diferentes do que eu estou habituada a ver Sanderson escrever, o que foi magnífico. Temos suspense, ele tem a capacidade de me fazer ficar com medo de figuras em giz, e temos um final que eu achei bombástico, foi mesmo bom, adoro, brutal. Ficam então aqui as minhas leituras de setembro, só falta outubro, novembro, dezembro e janeiro e estamos up to date. Eu espero que vocês estejam a gostar de acompanhar estes vídeos, que não seja demasiado aborrecido estar a ver leituras de há tanto tempo atrás. Eu achei que ia ser interessante na mesma, porque a verdade é que eu ainda nunca falei destes livros aqui no canal. Obrigada por estar a assistir a este vídeo e aos vídeos que andam a sair no canal ultimamente. Nós vamos ver no próximo, por isso até lá. Tchau!